Atenção, chegamos ao nosso último bloco da nossa aula sobre a organização da Justiça Eleitoral. Nos últimos blocos, nós tratamos sobre o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais e agora falta nós trabalharmos dois órgãos. O primeiro deles que nós trabalharemos chama-se juízes eleitorais, que como nós vimos quando nós introduzimos o assunto classificação dos órgãos da Justiça Eleitoral, nós vimos que os juízes são órgãos permanentes, porém são órgãos monocráticos. Então vamos começar com os juízes eleitorais, depois partiremos para as juntas eleitorais. Veja só, como nós já sabemos, a Justiça Eleitoral ela não possui quadro próprio. O que isso significa? Nós pegamos emprestado da Justiça Comum os chamados juízes para exercerem funções eleitorais durante um certo período, não é? Então, olha só como que está disposto no Código Eleitoral. A Justiça Eleitoral não possui quadro próprio de juízes. Por esse motivo, os magistrados da Justiça Comum exercem cumulativamente as funções de juiz eleitoral. Então, a partir do momento que esses magistrados saem da Justiça Comum, vão para a Justiça Eleitoral, eles exercerão cumulativamente, e essa palavra é importante, as funções da Justiça Comum mais as funções da Justiça Eleitoral. Tá certo? Bem, muito importante nós salientarmos então que cada um desses juízes eleitorais, eles serão titulares de uma zona eleitoral. Então, eles terão como titularidade uma zona eleitoral. E nós já vimos a diferença que existe entre circunscrição, zona eleitoral e sessões eleitorais, não é? Nós sabemos, então, que as sessões eleitorais, elas são os chamados locais de votação. Quantos eleitores comportam uma sessão eleitoral? Vocês sabem disso? Muito bem. Se eu estou falando de uma sessão eleitoral localizada numa cidade do interior, toda cidade que não é a capital é uma cidade do interior. As cidades localizadas no interior, elas terão uma quantidade mínima e uma quantidade máxima de eleitores. No interior, nós teremos mínimo 50 eleitores e máximo 400 eleitores. Para os municípios capitais, a sessão eleitoral comporta também mínimo de 50 eleitores e o máximo de 500 eleitores. Veja, então, que há uma diferença existente entre quantidade mínima e máxima quando nós falamos de cidades do interior, não é? E capitais. Temos essa grande diferença entre essas modalidades de municípios. Muito bem. Os juízes eleitorais, eu trouxe aqui para vocês uma observação sobre a permanência desses juízes eleitorais. Veja só, os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Veja, o que não é garantido a esses juízes eleitorais é a chamada vitaliciedade. Veja, nós temos que lembrar que os juízes eleitorais exercerão a função eleitoral por um tempo determinado. Nós temos até aquele princípio muito importante, que é o princípio da temporariedade nas funções eleitorais, não é? Bem, continuando. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca mais que 2 biênios consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. O que nós teremos diferença é o seguinte: se naquela localidade não tiver um outro juiz
Para ser titular de uma zona eleitoral, não há possibilidade de ter rodízio. Então, o juiz que foi convocado para ser juiz eleitoral, ele ficará cumulativamente exercendo as funções da Justiça Comum mais as funções da Justiça Eleitoral. Mas naquelas localidades em que há possibilidade de ter esse rodízio, aí sim nós teremos o rodízio de 2 em 2 anos, uma alternância dos juízes. Tá certo? Nós temos aqui agora as competências dos juízes eleitorais. E as competências, eu vou pedir para vocês marcarem aquelas competências que forem as principais, tá bom? A primeira competência do juiz: cumprir e fazer cumprir as determinações e decisões do Tribunal Superior e do TRE. Obviamente, se é uma estrutura que está superior aos juízes eleitorais, obviamente os juízes deverão cumprir essas decisões que são emanadas do TSE e dos TREs, tá bom? Próxima competência: processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do TSE e dos TREs. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. E é o que vai acontecer. A Constituição Federal de 88 esvazia as decisões de habeas corpus e mandado de segurança que cabem aos juízes eleitorais. Fazer as diligências que julgar necessárias à ordem e presteza do serviço eleitoral. Tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Próxima competência: indicar, olha só, para a aprovação do TRE, a serventia da Justiça que deve ter o anexo da escrivania eleitoral. Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição, conhecida como alistamento, e a exclusão de eleitores. Grifa essa competência que cai muito em prova. Determinar o alistamento, inscrição e a exclusão de eleitores é competência dos juízes, tá? Expedir títulos eleitorais e conceder a transferência de eleitor. Muito bem. A expedição de títulos e a concessão de transferência desse título é competência do juiz, também é importante. Dividir a zona em seções eleitorais. Veja, a circunscrição em zonas eleitorais, competência do TRE, quem aprova o TSE. Agora, dividir a zona eleitoral em seções eleitorais, que são os locais de votação, a competência clara é dos juízes eleitorais, tá? Mandar organizar em ordem alfabética relação dos eleitores de cada seção para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. Então, inicialmente, grifar a competência de dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores e expedir títulos eleitorais e conceder a transferência de eleitor. Tá bom? Continuando. Ordenar o registro e cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, que são os prefeitos e os vereadores, e comunicá-los ao Tribunal Regional. Designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões, que são os locais onde ocorrerão as votações. Nomear 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros das mesas receptoras, os mesários. Então, veja, a nomeação desses mesários também vão ocorrer até 60 dias antes das eleições. Instruir os membros das mesas receptoras sobre as suas funções, as atividades do presidente, do primeiro mesário, do segundo mesário, dos secretários, não é? Providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem durante os trabalhos das mesas receptoras. Tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições.
fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensados do alistamento um certificado que os isente das sanções legais. Essa justificação aqui é o que nós chamamos de certificado de quitação eleitoral. Bem, uma vez que você não vota na eleição, nós sabemos que para os maiores de 18 e menores de 70, não sendo analfabetos, é obrigatório. Você não vota, você tem que se justificar no prazo de até 60 dias após a ocorrência da eleição. Agora, se você estiver no exterior na data da eleição, quando que você tem que se justificar? Até 30 dias após o retorno ao país. Então lembre-se sempre disso, tá? O certificado de quitação eleitoral, ele é fornecido pelo juiz eleitoral. Próxima competência e última, comunicar até às 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados o número de eleitores que votarem em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona eleitoral. Ok? Essas são as competências dos juízes e as características principais para sua prova quanto aos juízes eleitorais. Partiremos agora para as juntas eleitorais. Para entendermos as juntas e as suas devidas competências, vamos aqui fazer um esqueminha, tá? Então anote aí, juntas eleitorais, composição e competência. Eu não sei fazer aquele cifrão. Tento sempre, gente, mas não consigo fazer. Composição, então eu vou fazer o normal, né? Não vamos perder tempo com isso. Composição e competência. Muito bem, as juntas eleitorais, como nós já sabemos, vamos lá fazer aquele nosso primeiro esqueminha, como a gente faz, como nós fizemos para os outros órgãos colegiados, né? O TSE e os TRS. Nas juntas eleitorais, fazer setinha de vermelho. Eu sei que as juntas eleitorais, elas são órgãos temporários. Como assim temporários? Para a gente falar de órgãos temporários, nós temos que lembrar que nós temos eleições gerais, não é? Onde nós elegemos presidente, vice, governador, senador, deputados federais, estaduais, distritais, não é? E temos as eleições municipais. O momento que essa junta eleitoral ela vai ser destituída, porque ela é temporária, vai depender do tipo de eleição que é. Bom, então como que vai funcionar? Se eu estiver falando de uma eleição para presidente, governador, deputados, quando que vai, e senador, claro, quando que vai ocorrer a destituição da junta? A destituição da junta ocorrerá logo após a ocorrência das eleições, ou seja, logo após a apuração das eleições. Destituição, anote aí, destituição após a apuração das eleições. E veja que para presidente, para governador, para deputados, para senador, essa apuração será uma apuração parcial, porque ela envia uma apuração parcial aos órgãos superiores, ao Tribunal Regional Eleitoral, tratando-se de eleição de governador, senador e deputados, e para o presidente da República, o próprio Tribunal Regional encaminha essa apuração para o TSE. Quando se tratar de eleições municipais, prefeito e vereador, você vai concordar comigo daqui a pouquinho que uma das competências das juntas eleitorais é
a diplomação dos eleitos municipais. Então você concorda que somente haverá destituição de uma junta eleitoral na eleição municipal quando houver a diplomação dos eleitos. Então, destituição após a diplomação dos eleitos. Ok? Muito bem. Então, nós vimos aqui que é um órgão temporário. Bem, essa junta eleitoral, ela será formada quando? Existe um prazo para a formação de uma junta eleitoral? Óbvio que existe. O prazo para a formação de uma junta eleitoral é até, então coloque só assim, ó, formação, ou quando nós vamos constituir. Então, a constituição de uma junta. Constituição. Até 60 dias antes das eleições. Se você observar o Código Eleitoral, então pega para mim o seu Código Eleitoral, abra no artigo de número 36. O artigo 36, ele traz para nós sobre a composição de uma junta eleitoral. Mas eu quero que você observe o parágrafo 1º, antes de tudo. Olha o que diz o parágrafo 1º. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes das eleições, depois de aprovação do TRE pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Então, olha, constituição de uma junta até 60 dias antes das eleições, pelo TRE, através do seu devido presidente. Então, o presidente do TRE constitui esta junta eleitoral. Bem, só que aí vem o parágrafo 2º e fala de um outro prazo antes dessa nomeação. Olha só o parágrafo 2º. Até 10 dias antes da nomeação, os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas serão publicadas no órgão oficial do Estado, os nomes serão publicados no órgão oficial do Estado, podendo qualquer partido, no prazo de 3 dias, em petição fundamentada, impugnar as indicações. Muito bem. Então veja só. Constituição de uma junta até 60 dias antes das eleições, pelo TRE, através do seu presidente. Só que, olha só, 10 dias antes, o que nós vamos ter? Prazo de 3 dias, partido político impugnar. Impugnar o que, gente? Os nomes que compõem as juntas eleitorais. Tá? Bem, essa junta eleitoral, então, ela será composta de quantos membros? Bem, na junta eleitoral eu vou ter um juiz de direito. Esse juiz será o presidente da junta. Presidente da junta. Mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então veja, um juiz de direito mais 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Concorda comigo que a composição de uma junta eleitoral ela será sempre ímpar? Claro, 1 mais 2, 3 membros, 1 mais 4, 5 membros na composição desta junta. Só que nessa composição eu tenho algumas vedações. O próprio artigo de número
36, parágrafo 3º, trata dessas vedações e nós vamos resumir aqui. Veja, não poderão ser nomeados membros das juntas eleitorais, escrutinadores ou auxiliares, inciso 1º, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. Então, olha, vedações, candidato e parentes, até o 2º grau, até mesmo cônjuge de candidato. Outra vedação, membros de diretórios de partidos políticos devidamente registrados e cujos nomes tenham sido oficialmente publicados. Então, membros de partidos políticos. Próxima vedação, autoridades e agentes policiais, bem como funcionários no desempenho de cargo de confiança do Executivo. Então, olha, autoridades e agentes policiais, funcionários no exercício de função de confiança, do Poder Executivo, e aqueles que estão também prestando serviço eleitoral. Então, vocês que serão aprovados no TRE não poderão compor uma junta eleitoral. E, finalmente, nós temos aqui as competências. Quais são as competências de uma junta eleitoral? Primeira, a junta eleitoral, eu não disse para vocês que ela tem um nome também chamada de junta apuradora? Muito bem. Se eu tenho uma junta apuradora, ela terá como competência a apuração das eleições. Então, apurar as eleições em até 10 dias. Mas cuidado, gente. Essa competência ela diminuiu porque hoje nós temos um sistema eletrônico de votação. Então, não há necessidade, e também de apuração, não há necessidade desse prazo todo para fazer a apuração de uma eleição, não é? Outra competência, resolver incidentes, e o próprio artigo 40 diz, olha, resolver impugnações e incidentes durante os trabalhos de contagem e apuração. Ó, incidentes durante votação e apuração. Ok? Próxima competência, além de resolver incidentes, nós temos os expedição de boletins de apuração. Expedir boletins de apuração. Então, a expedição de boletins de apuração também é responsabilidade de uma junta eleitoral. E, finalmente, a diplomação dos eleitos municipais. Diplomação. Quem são os eleitos municipais? Prefeitos e vereadores. Diplomação dos eleitos municipais, prefeitos e vereadores. Então, olha tanto que ficou bonitinha a nossa tabela sobre juntas eleitorais. Veja só, nós temos ali a sua devida composição, como que se constitui uma junta eleitoral. Observamos também nesse quadrinho a respeito das competências da junta eleitoral. Nós vimos também, tratando-se de um órgão temporário, quando que ocorrerá a destituição de uma junta, não é? Tudo isso resumidamente no quadro, e você vai perceber que é justamente isso que é cobrado nas nossas provas. Tá certo? Muito bem. Anotado esse quadrinho, qual que é o nosso objetivo agora? Adivinha? Resolver questões. Muito bem. Então nós vamos, a partir desse momento, resolver questões de direito eleitoral.
sobre a organização da nossa famosa Justiça Eleitoral. Falamos sobre composição, falamos sobre as vedações, falamos sobre as competências. Vamos para nossas questõezinhas. Bem, a primeira questão, galera, ela foi cobrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no ano de 2017, esse ano, para o concurso para técnico judiciário administrativo. Vamos observar então o que diz a questão. Chiara é ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Glauber, parente por afinidade de Chiara, em segundo grau, é cidadão brasileiro, advogado há 15 anos, possui notável saber jurídico e idoneidade moral e deseja compor o mesmo tribunal que Chiara integra. Considerando as informações apenas indicadas neste enunciado, de acordo com o Código Eleitoral, Glauber, letra A, poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral por nomeação do Presidente da República, desde que indicado pelo STF. Lembre-se, os advogados eles são indicados pelo STF, são nomeados pelo Presidente da República. Só que tem um porém. Chiara, ela é ministra do TSE e Glauber é seu parente por afinidade em segundo grau. Será que Glauber pode participar? Será que pode ter esse grau de afinidade com a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Chiara? Até qual grau que nós vimos que ocorre a vedação? Até o 4º grau. Se possui segundo grau, é permitido? Óbvio que não, não é? Letra B, então a letra A está falsa. B, não poderá fazer parte do TSE em razão do parentesco que possui com Chiara. Verdadeiro, porque esse parentesco ele se vai até o 4º grau, e o grau de parentesco que está na questão até o 2º grau. Letra C, poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral por nomeação do Presidente da República, desde que indicado pelo Superior Tribunal de Justiça? Não, falso. Então, nós já vimos que, por enquanto, a letra B. Vamos ver se nós vamos acertar, né? Próximo. Letra D. Não poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, pois este é composto apenas por ministros do STF e por membros do STJ. Não, a gente sabe que fará parte da composição do TSE também advogados, mas não é esse o problema, e sim o grau de afinidade. Letra E. Poderá fazer parte do Tribunal Superior Eleitoral, pois não podem fazer parte desse tribunal apenas os cidadãos que tenham entre si parentescos por consanguinidade até o 2º grau em linha reta. Não, não só na linha reta, mas por afinidade também. Então, gabarito é letra B, vamos ver? Gabarito, letra B, sem dúvida alguma, nós acertamos a questão. Próxima questão. O Tribunal Regional Eleitoral, aí tem algumas alternativas aqui, né? Letra A. É competente para julgar, como órgão de segunda instância, os recursos contra as decisões dos juízes eleitorais, exceto as discussões criminais a si correlatas e as decisões que impliquem inelegibilidade. Não. Discussões criminais. Veja, o TRE ele pode discutir acerca dos crimes eleitorais e acerca de decisões que impliquem inelegibilidade? Pode. Então a letra A está falsa, né? Então o problema está aqui, ó. Exceto as discussões criminais a si correlatas e as decisões que impliquem inelegibilidade? Não. B. É composto de 7 membros, muito bem, sendo 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, perfeito. 2 juízes federais? Não. Somente um juiz do TRF ou juiz federal. Um juiz do Tribunal Regional Federal? Não. Veja, 2 juízes federais e um juiz do TRF? Falso, totalmente. Qual que é a composição do TRE mesmo? 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz do TRF ou juiz federal e 2 advogados, beleza? C. É composto de 7 membros, maravilha, sendo 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes do TRF. Não, é só um, já está falso.
Letra D. É competente para julgar como instância originária as questões relacionadas às eleições para governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual, exceto as discussões criminais a si correlatas. Bem, veja, quando eu falo de candidatos a governador, a vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual, eu estou falando aqui de candidato, ele ainda não é eleito, não é? Uma vez que realmente a discussão criminal aqui será tratada nos juízes de primeiro grau e não nessa instância do Tribunal Regional Eleitoral. Então a letra D está verdadeira. Letra E. Garante a todos os seus membros, julgadores, todas as prerrogativas dos integrantes da magistratura relacionadas à independência, inamovibilidade e vitaliciedade. Opa! A inamovibilidade, ok. A independência também. Agora, vitaliciedade, não. Lembra que eu falei para vocês que eles não são vitalícios? Por isso que a letra E está errada. Bem, nós identificamos como gabarito a letra D. Vamos observar se nós acertamos a questão. Acertamos, então, o gabarito letra D. Maravilha! Vamos para a próxima questão. Próxima questão também TRE São Paulo, ano 2017. De acordo com o Código Eleitoral Brasileiro, não poderá servir como escrivão eleitoral, sob pena de demissão, o membro do diretório de partido político, nem o candidato a cargo eletivo, seu cônjuge e parente consanguíneo ou afim. Letra A. Até o 5º grau. B. Até o 3º grau. C. Até o 4º grau. D. Até o 2º grau. Ou letra E. Independentemente do grau de parentesco. Bem, nós sabemos que quando se trata de servir como escrivão eleitoral, que na verdade não é mais escrivão eleitoral a nomenclatura que nós usamos, né? E sim a nomenclatura correta agora é chefe de cartório, a vedação para essa ocorrência, né, para não poder servir como escrivão eleitoral, ela vai até o 2º grau. Por isso que o gabarito dessa questão é a letra D. Tá certo? Próxima questão. Cobrada também no TRE São Paulo, ano 2017, diz assim: Roseli, acadêmica de Direito, estudando a competência da Justiça Eleitoral para avaliação da faculdade, aprendeu que, de acordo com o Código, compete exemplificamente ao TSE processar e julgar originariamente. Letra A. Os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes. Não, veja. Os conflitos de jurisdição, sejam eles positivos ou negativos, realmente serão... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços
são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no LAC Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique LAC.